Eu vou ler um texto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Você quer dar ali, por favor? 1 Reis. 1 Reis 17 e versículo 1. Aqui. 17. Isso. Não, tá seguro aí, ó. Viu? Tá seguro aí. Tá seguro, tá. 1 Reis 17. Do primeiro em diante. Pronto. Vai falar sobre um pouquinho, né? A senhora tocou aí na pandemia, ele fala um pouquinho sobre coisas parecidas aqui. Então. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e a sua casa muitos dias. Bom, vou tomar como base aqui essa palavra para a gente falar um pouquinho, né, sobre coisas que estão acontecendo e coisas que poderão acontecer e que o povo tem que estar preparado. Vamos fazer uma oração a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos te apresentar a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através desse texto que acabamos de ler, que nós possamos meditar, Deus, que o Senhor venha trazer, meu Deus, uma palavra do teu Espírito Santo, Senhor, para que possa edificar a cada um de nós aqui nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senta aqui, papai. Papai vai conversar com uma coisa aqui, viu? Senta aqui. Senta. Pronto, vem. Ó, Elias, ele era um profeta de Deus. Ele ouvia as mensagens de Deus e levava para o povo, né? Nessa época aqui, que a gente acabou de ler, era a época de um rei chamado Acabe. A Bíblia fala que Acabe foi
dos reis mais rebeldes que o povo de Israel já teve. Ele fazia tudo ao contrário do que Deus queria que ele fizesse, ele fazia ao contrário. Então, nesse tempo aí, muitas coisas aconteceram com o povo de Israel devido à rebeldia, tanto do povo, mas também do líder. Então, se a gente tem uma pessoa que está liderando um grupo e aquela pessoa não tem uma boa liderança, todo o grupo vai perecer. Então, aconteceu isso com o povo de Israel. Esse rei Acabe era muito rebelde. Ele casou com Jezabel, que não era uma hebreia, era uma pessoa idólatra, ela adorava o deus Baal. O que acontece? Acabe apaixonado, né, pela mulher, fazia o que ela dizia, fez altares para Baal, adorou Baal. Então Deus ele ficou bem irado, né, com Israel devido a isso, com o povo de Israel. O que acontece? Elias, então, ele falou, enquanto eu não disser para chover nessa terra aqui, não haverá chuva. Então, muitos anos de dificuldade viriam para Israel. Um lugar sem água, né? Como é que vai sobreviver, né? Tanto o povo vai sofrer, porque não vai ter o que beber, não vai ter o que cozinhar, não vai ter como regar as plantações, né? Como é que alguma coisa vai sobreviver sem água? Não vai. Mas isso aí culpa do povo. Se a gente pensar no que a gente passou aí nos 3 últimos anos, a gente está vivenciando coisas que a Bíblia dizia que no final dos tempos iria acontecer, né? Pragas. A gente está vendo pragas. Esse foi um exemplo de praga. 3 anos aí o povo sofrendo. E a quem o povo recorria? Isso. Não recorria. Aí queria recorrer a quem? A governo, né? Aí que o governo falava, não, fique em casa, fique aí, não trabalhe, use máscara, não pode sair. Se saísse e fizesse aglomeração, poderia ser preso. E vacina, né? Todas aquelas vacinas ali, o povo se apegando a isso. Muitas pessoas... Sai de casa vai morrer de fome. Então, pois é. Mas muita gente ficou em casa com medo, né? Com medo das coisas. Por quê? Porque não tinham conhecimento da palavra de Deus. As pessoas que passaram por essa fase aí, mas que tinham o mínimo conhecimento da palavra de Deus, elas passaram dificuldade? Passaram como todo mundo, mas sofreram menos. Por quê? Porque quando a gente está passando por algum momento de dificuldade, a gente sabe a quem a gente vai recorrer. É verdade. Que é a Deus. A gente está distante às vezes, né? Talvez um filho que tem como base os pais, talvez eles quisessem a ajuda dos pais, vai ficar com medo de ir. Para quê? Porque eles diziam que ia contaminar, né? Então eles não chegavam perto deles. Então, em quem ele ia sustentar? Aí às vezes a mulher do mesmo modo também. A base dela às vezes é uma mãe, é um pai ou uma irmã. Aí tá sozinha ali dentro de casa, presa com o marido, os dois sem saber a quem recorrer, mas um problema criava, né? Então, inclusive que se fala que teve muitos casos de separação nesse momento da pandemia. Por quê? As dificuldades e as pessoas não sabiam a quem recorrer. Quem teve fé em Deus, quem lia a palavra de Deus, quem cria em Jesus, estava em casa ali, mas estava pedindo misericórdia a Deus. Estava pedindo para Deus acampar os anjos dele, proteger a família. Estava pedindo para Deus proteger. E estava pedindo para Deus fazer a vontade dele. Né? Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Não, então quer dizer que quem creu não se contaminou. Não, não é isso. Teve quem creu que se contaminou. Mas tem uma diferença. Quem cria em Jesus se contaminou e mesmo partiu para os braços do Pai, né? O braço de Deus. E quem partiu sem Deus? Porque a Bíblia fala, né? Que para a gente ser salvo, a gente precisa confessar Jesus como nosso Salvador. Então muitas pessoas dizem, não, acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não confessam a Ele. Então muita gente passou muita dificuldade e não sabia a quem recorrer da pandemia porque não acreditava no Senhor Jesus.
Então, a gente acabou de ler aqui na Bíblia um caso de uma situação que ocorre pela permissão de Deus. Deus ele é grande, ele pode impedir tudo. Mas quando o homem se afasta de Deus, o homem faz pouco caso das coisas de Deus, Deus permite que venha a dificuldade. Para quê? Para ele ver quem realmente confia nele, para ver quem realmente está com ele e para ele manifestar a glória dele. Como eu falei lá no começo, Deus criou a gente para ele ser glorificado, né? Através da nossa vida. Então ele permite as coisas para ser glorificado. O que acontece aqui ó, com Elias? Elias era um profeta poderoso. Elias, né? Aqui é um aqui é um culto. Foi bom que você apareceu. Você tem que aparecer. Ó. Tem que ficar para aí. Tem que ficar na imagem também seu. Aqui é um culto doméstico. Um culto doméstico, ó. Um culto a Deus. Imagine que tem eu aqui, Dona Solange, o Nicolas, o Senhor. Deus está aqui também no nosso meio. Ele quer o nosso respeito a Ele, mas não é igual um ritual humano. Não, isso aqui é normal, pode estar à vontade. Deus quer a nossa naturalidade com Ele. Então, Deus permite que as coisas aconteçam para que Ele venha perceber realmente quem crê nele, quem está com Ele, e para Ele manifestar a glória dele na nossa vida. Mesmo sem chuva, olha lá, Elias não era um ser humano igual aos demais? Era. Mas mesmo sem chuva, Deus disse para ele o que é que ele ia fazer. Só, você vai lá perto do ribeiro, em tal lugar, e fica ali, acampe ali naquele lugar. Lá você vai ter a água do ribeiro, água limpa, né? Ribeiro aqui, ó, água corrente. Ele vai ser, ele ia lá, bebia da água. E o que foi que Deus fez? Ele falou que os corvos corvo é uma ave, né? Aqui no Brasil aqui não tem não. Mas na América do Norte, né? Na Ásia também tem o corvo. Então ele ia alimentar o profeta, ia levar carne para o profeta, tanto de manhã quanto também à noite. Para quê? Para sustentar ele enquanto aquela dificuldade da falta de água estivesse passando. Porque assim, os profetas, eles não tinham muitas vezes lugar fixo, né? Deus mandava ele ir, ele ia. Então Deus dizia, vai em tal lugar, que lá você vai ter alimento. E lá ele tinha um alimento. Então nesse momento de dificuldade que Deus trouxe uma prova na terra lá, na terra de Israel, que era a falta de água, a falta de chuva, Deus estava dizendo a Elias, não se preocupe. Encontrei em você um servo fiel, alguém que crê em mim. Você não vai passar sede, nem você vai passar fome. Vai beber a água do ribeiro e vai ser alimentado pelos corvos. Porém, quando não chove, o ribeiro não tem água também, não é? Para encher um rio, para encher um riacho. É chovendo que acontece, né? Então não estava tendo chuva, o ribeiro também ia secar. Quando estava secando, aí Deus disse, olha, agora, já que o ribeiro secou, você vai lá em tal lugar agora, em Sarepta, tem uma viúva lá, eu já falei para a viúva, e ela vai sustentar você enquanto você estiver lá. Deus estava testando tanto a fé de Elias, né, para ver se ele confiava na voz de Deus, e Deus já sabia que ele confiava mesmo, era um profeta muito poderoso na mão de Deus. E também estava provando a viúva. Imagine alguém chegar na nossa casa, e a gente ter pouca coisa para a gente comer, e a gente ainda tem que dar para mais alguém. Então a mulher era viúva. Hoje em dia, né, hoje na sociedade moderna nossa, mulher trabalha, né? Mulher tem emprego, aí tem um sustento dela. Então se ela se separar e tiver um filho, vai ter a pensão, e se ela trabalhar, aí não vai ter o salário dela. Ela vai ter um certo sustento. Mas naquela época, as mulheres eram mulheres donas de casa. A sociedade não ia ver uma mulher como ela vê hoje, né? A mulher, quando ela era viúva, ou o marido dava carta de divórcio a ela, ela ficava meio que abandonada. Por isso que Jesus Cristo, o Senhor falou que nós precisamos ofertar para sustento de viúvas e de órfãos.
Então, Deus estava provando também a fé daquela viúva naquele momento, porque ela estava passando por uma dificuldade. Mas mesmo assim, Elias foi, ela disse, Senhor, quando ele pediu para ela fazer o pão, né, sabe? Dá um pouco d'água para mim, ela foi e trouxe. Mas quando ele pediu para ela fazer um pão com a farinha que ele tinha, ela disse, olha, com a farinha que ela tinha na casa, ela disse, olha, agora vai ficar difícil, em outras palavras, né? Agora vai ficar difícil, porque eu estou com pouca farinha ali, e se eu fizer um pão para o senhor, vai faltar para mim e para o meu filho. Aí ele disse, não, vai lá, confia, faz primeiro como eu disse, e pode ter certeza que nem farinha faltará, e nem azeite faltará mais na vida dela. E assim aconteceu. Ela fez o bolo para Elias, e foi tanta, Deus proveu tanto para ela, que aquele tempo todinho, aquele período se passou e não faltou para ela nem farinha para ela fazer o pão e alimentar o filho, nem o azeite. Então é isso. Nós estamos vivendo momentos em que a Bíblia fala de rumores de guerra, terremotos em vários lugares, né? Pestes e pragas, muitas pessoas morrendo aí de doenças que estão aparecendo aí nesse mundo. E todo dia dizem que vai aparecer outra, né? Sempre os cientistas acham uma doença nova. Já está falando aí que estava chegando nos Estados Unidos. Já estão. Por causa aqui em São Paulo. Tá? Isso. Já estão até mandando usar máscara lá, né? Nos Estados Unidos, e tem, se eu não me engano, no Reino Unido também. Estão dizendo para usar, o Reino Unido, né? Para usar máscara também devido a uma nova variante, né? Mas eu quero dizer, Deus, ele permite isso acontecer para cumprimento da palavra dele. E para ele ver quem está caminhando com ele ou não. Aquelas pessoas que não tiverem apegado com Jesus Cristo, elas vão perecer. Mas quantas pessoas tiraram para a própria vida nesse momento aí de pandemia? Muitas. Está suadinho? Tá bem. Muitas pessoas. E muitas perderam a vida devido à doença e devido a outras coisas mais. Mas perderam a vida sem aceitar Jesus, né? Então, é isso que entristece a gente. Muita gente ficou doida aí com esse negócio. Muita gente também. Porque não tinha em quem confiar. Mas quem confiava em Deus, ó, dobrava ali o joelho. Eu mesmo, quando eu fiquei aqueles 21 dias lá, peguei aquela gripe bem forte. Tem coragem. O corpo, parecia que tinha levado. Parecia que tinha amaciado minha carne de martelinho. E depois eu passei 2 dias assim com o pulmão bem inflamado mesmo, né? Mas o que eu fazia? Eu orava a Deus todo dia, dizendo, meu Deus, se é para eu fazer a tua vontade, me cura, me tira desse momento aí. E assim você Deus estava fez. sozinha, né? Tava só em casa. Mas por quê? Tava só porque eu trabalhava no meio, né? É igual eu entrar no meio de uma lama, aí eu vou sair sujo e vou entrar na casa suja, né? Não podia sujar outras pessoas, né? Porque eu tinha contato com pessoas que estavam com a enfermidade, né? Então, Heroim era recém-nascido, só conheci Heroim no primeiro dia e depois com 9 meses. Olha, Muita gente ia levar as comidas, chegava aqui para comer. Muita gente ia levar comida, chegava aqui, deixava o pacote e ia-se embora. mas as pessoas pensam que não, mas Deus fala com a gente. Eu estava no fogão e Deus falou no meu coração, Salmo 91. É forte. Nessa época? Foi. Uhum. É muito forte. Quem vê, assim, quem conversa negócio que Deus falou, me lembro como hoje. Eu estava no fogão, limpando ali o chão, e essa conversa de pandemia, esse negócio bem sério mesmo. Aí Deus falou no meu coração, pronto, aí eu relaxei. Eu ouvia muita gente chorando, sem nem ter nem um sintoma, nem o nariz escorrendo, tá? Aí dizia, rapaz, pera, tenha calma. Respire fundo, ó. Você acredita em Deus? Pô, vai pedir a Deus, vai orar a Deus, vai pedir a Ele para tirar essas coisas do seu pensamento. A gente faz o que a gente pode fazer. O que a gente não pode resolver, a gente coloca na mão de quem? Na mão de Deus. E a gente faz essa parte, né?
a gente tem que ser fiel a Ele, caminhar com Ele, né? Procurar fazer a vontade O dele. medo foi seguro do povo. Muito medo, muito medo. Porque não tinham confiança em Deus. Ó, É por seguro isso que no a nome gente de tem Deus. que aproveitar a oportunidade e ouvir a palavra de Deus e abrir a boca e confessar que só Ele é o único Salvador de nossas almas. E Ele, o amor dele é tão grande por nós que o único filho que Ele tinha, Ele deu para morrer na cruz por amor a cada um de nós. Então a gente está aqui, só tem você aqui, não tem mais pessoas presentes que vai ter depois ouvindo. A gente tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Dizer, aceita Jesus como Salvador da sua alma, abra sua boca e confessa a Ele como seu Salvador. Peça a Ele força, sabedoria, para que venha sempre estar na presença dEle, procurando fazer a vontade dEle. Porque depois que fechar o olho e dizer assim, morreu, não acabou. Acabou sim, o corpo vai ser enterrado, se for cremado, vai ser cremado, mas existe nosso espírito. E a gente vai se apresentar diante de Deus. E lá, Ele não vai querer saber e dizer assim, eu não sabia, não sabia. Porque você sabia, você ouvia, você não está inocente. Então a gente tem que procurar enquanto há tempo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está vivo agora, pode fechar hoje, eu vou dormir e não acordar mais. E aí como é que vai ficar? Não vai adiantar a reza de sétimo dia, nem de mês, eu vou rezar até lá onde fulano ciclano. Não, não vai adiantar, porque ele não quis. Quem tem que querer é a pessoa mesmo. Não é depois que a pessoa morrer, aí a gente vai e procurar rezar por aquela pessoa. E também vamos falar na palavra que o filho não salva o pai, a mãe não salva o filho, é cada um por si. Então a gente tem que procurar pedir a Deus para poder a gente não vir perder a nossa salvação. Pedir a Ele, Pai, nos ajuda, tem misericórdia de mim, não deixe que eu perca a minha salvação. Porque não existe coisa nessa terra melhor do que a nossa salvação. Com certeza nós iremos morar naquela rua de ouro, estar presente com o Pai, olha que maravilha, como é que vai ser bom demais. Imagine, assim, claro que tem muitas belezas lá que a Bíblia fala, né? Como será, né? Isso. Lá no céu. Mas imagine, assim, um mundo em que não tivesse assaltos, homicídios, em que o vizinho não incomodasse o outro. Isso. O Senhor vivendo a sua vida, a gente vivendo a nossa vida em comunhão com a vizinhança. Lá vai ser assim no céu. Né? Não tinha medo de estar com a porta aberta. Não. Não tinha medo. Aqui tudo isso ocorre, né? A maldade ocorre porque as pessoas, porque o ser humano pecou e se afastou de Deus, né? É isso aí, muita gente acha que servir a Deus é uma coisa de outro planeta. Mas não é. É acreditar, né, no que foi feito por nós, que foi Jesus Cristo morrer na cruz por nós, e viver uma vida de renúncia, né? Não ficar nos vícios, não andar fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Mas as pessoas não querem, né? A coisa prefere cachaça. A pessoa só quer fazer aquilo que satisfaz a vontade da carne, né, que a gente diz, né? É vício, é prostituição, é violência, é querer se achar maior do que o outro. É roubar os outros. Roubar os outros. Seu geral só falta só abrir a boca e confessar Jesus como Salvador da sua alma, que você não bebe cachaça, você não fuma, É isso aí. você não anda de farra. Peça a Deus se tiver alguma chateação, alguma coisa que ele faz com que você fique com raiva e tal. Peça a Deus, entra no meu coração, me limpa na minha mente e me dá força para que eu venha te aceitar como Salvador da minha alma. Eu quero a minha salvação. Eu não quero dizer que morreu e se acabou, não. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Abra a boca e confesse enquanto há tempo, porque seu filho está que isso aconteça, eu também tenho. Mas a gente não pode fazer, só você. Todo mundo quer se encontrar lá, né? Todo mundo junto lá. Mãe, o senhor, eu,
as irmãs, os filhos, todo mundo quer ver lá. Então, Mas tem que comprar o ingresso. Quer dizer, não tem que comprar o ingresso não. Jesus Cristo já comprou o ingresso. A gente só precisa pegar o ingresso com ele. isso. Que é aceitar ele como Salvador, né? Não, eu acredito, muita gente diz eu acredito, mas as pessoas não querem abandonar aquilo que elas acham que vai fazer falta. Que é pura bobagem, né? A gente pensa que quem está lá fora, aí ouve aquele culto, ou fala a palavra de Deus, aí imagina que vai ser ruim, os colegas vão mandar, o que será que meus vizinhos vão pensar? Mas é tão diferente, é tão bom, a gente sentir uma alegria, sentir uma paz, é maravilhoso, só sabe mesmo quem sente, quem passa a servir e vê como é bom, a gente não se arrepende de forma alguma. E aí, seu Geraldo? Eu estou neutro. Não preocupa não. A gente tá aqui hoje, se der pra gente fazer outras vezes, a gente vai ficar fazendo periódico, né? Sim. Mas é assim, faça isso que o senhor fez hoje. É só ligar aqui, ouvindo. Eu cortei o fio, né? A Bíblia diz, ó, não preocupe com isso não. A Bíblia fala que a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aos pouquinhos a semente vai. Não se preocupe não. Não se sinta, não, até não. Faça a coisa com Nicolas também, viu, Nicolas? coração. Você vai ouvindo a palavra de Deus, a criança, o Papai do Céu, quer a salvação da minha alma. As pessoas pensam que quando morrem, aí enterrou, mas se acabou, não se acabou, tem o nosso espírito. E ele vai se apresentar diante de Deus. Se a gente confessou Deus como Salvador de nossa alma, e a gente procurar dar lugar de a gente andar no caminho dele, fazendo a vontade dele, não xingar, não roubar, não matar, não ter inveja de ninguém. Isso agora, quem faz é Deus no coração da gente. Quando a gente dá lugar a ele vai trabalhar e nada disso vai estar no coração da gente. Então meu filho vai ouvindo a palavra de Deus, vai conversando com Deus, como vovó, quando você vai dormir. A vovó diz, já falou com Deus hoje, já agradeceu, você diz sim. Mas você tem que fazer o que também? Pedir sempre a ele. Pai, me ajude para que eu venha ter a minha salvação. E é maravilhoso isso. Tem que fazer. Tem que dizer assim. Viu? Tá bom, aí a gente quer agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de hoje, de a gente estar aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Né? Aqui tem 5, com o Papai do Céu tem 6. Com Jesus tem 7 e com o Espírito Santo tem 8. Isso. Maravilhoso. É isso aqui.